Eu acho que não criou clima algum. Claro que existem pessoas magoadas. Tenho a impressão que o prefeito Castelo deve ter as suas mágoas, a própria Salete tem as suas mágoas. O senhor também, com as pessoas que fizeram os comentários? Tenho a minha mágoa a minha mágoa maior é com as pessoas que ficam, não sei com que intenções, eu não consigo descobrir qual a intenção dessas pessoas em me defenestrarem, em falar mal de mim quando eu não falo mal delas. Qual foi exatamente a frase que eles usaram? A frase que isso aí já podia se esperar, essa alegação querendo dizer que quem votou em mim para presidente da Câmara já podia esperar isso de mim. E segundo, que o voto deve ter sido do Luizão. Né? Pelo relacionamento que tem com o PMDB e pela ajuda que eles me deram na eleição, seria justo que eu até retribuísse. Né? Mas eu respeito a coligação pela qual eu me elegi e respeito o pedido do prefeito Castelo, que foi um pedido político, não é imposição alguma, em momento algum foi imposição, e foi um pedido que eu achei por bem atender, até pelo bom relacionamento que eu tenho com a vereadora Salete, apesar de momentaneamente nós termos sido adversários, mas adversários momentâneos, não definitivos. Concorreram à mesma vaga em determinado momento. Exatamente isso. Então essas posições que me magoam, que me deixam chateado, sabe, que a gente tem que tentar, pelo menos tentar, mudar a imagem política, do modo geral, fazer assim, deixar que deslealdade, sacanagem, safadeza, mentira seja sinônimo de estratégia política. Isso não é sinônimo de estratégia política. Estratégia política é uma coisa, e isso que eu falei é outra completamente diferente. Tem outro nome, não é estratégia política. É o quê? Eu prefiro omitir, eu prefiro não dizer que o jornal não ia publicar mesmo. Tá, mas o senhor acha que se, como o VAR falou, faltou a articulação da Salete, se ela tivesse conversado com o senhor antes, ela poderia conseguir a vice? Faltou articulação, na sua opinião? Eu não sei se a Salete, aí eu não sei te dizer, porque eu não sei o que passa dentro das pessoas, mas eu não sei se a Salete considerava, pelo apoio do Castelo, a eleição ganha, e talvez aí tenha diminuído a sua intensidade de campanha, de solicitação de votos. Essa pode ser uma possibilidade, mas eu também não estou afirmando firmemente que tenha sido isso. Mas eu penso também que de repente possa ter havido, e eu concordo com o VAR, uma articulação política, sabe, das pessoas que estão ligadas diretamente ao processo político prefeitura, Câmara Municipal. Eu acho que essas pessoas poderiam ter uma participação mais ativa, medindo a temperatura. Eu liguei no dia da eleição à tarde, dizendo para o Castelo que estava havendo uma movimentação, que seria interessante que viesse alguém para casa, que viesse para medir a temperatura, para ver como é que as coisas estão acontecendo. O senhor ligou para ele no dia? Eu liguei no dia da eleição. E ele? Para que viessem aqui. E eu, pelo menos que eu tenha conhecimento, não veio ninguém aqui, a não ser na hora da votação. Agora, obviamente da minha parte não, porque não teria motivo. Mas acredito na declaração da vereadora Salete, de que isso não vai fazer com que mude em nada o apoio que ela tem, e também acho, pessoalmente, quero deixar claro, que as defecções que houveram não devem, e acredito que não vão modificar o apoio ao governo do Castelo. Apoio natural que se resguarda a independência política da casa. Apoio político que se resguarda a independência política da casa. E quanto a isso não tem dúvida. E aí até queria fazer mais uma colocação.
em muitas coisas, tirando o lado político, eu acho que muitas coisas a própria bancada do PMDB não deverá fazer uma oposição burra, uma oposição radical, né, naquilo que, não votando aquilo que venha beneficiar a comunidade. Como o Tuta já falou. O próprio vereador Tuta já falou isso. O que houve na primeira eleição, as discussões que houveram, até bastante acirradas, já na minha primeira sessão, já tive que verificar essa defesa e ataque de um e de outro lado, mas eu tenho a impressão que isso foi, de repente, talvez um momento passageiro, fruto, talvez, também, de repente, da emoção da primeira sessão que tivemos. Talvez por causa da votação para vice? De repente até pode. Eu te confesso que eu sou ingênuo politicamente. Mas a idade me permite também ver determinadas coisas, porque com 62 anos, se não aprender nada, então também para que serve, experiência de vida. Então, a experiência política, e pode ser, até de repente pode ser, que alguém pense em me usar, seja da oposição ou da situação, pela minha inexperiência política. Mas eu te garanto que vai ser muito difícil, porque eu tenho me cercado de bons conselheiros, de pessoas de mais ou menos idade, de mais ou menos vivência, e essas pessoas têm, que o jovem normalmente ele não aceita o conselho de quem já passou pela experiência. Ele mesmo tem que passar, e ele mesmo tem que apanhar. Pois que ele apanha e ele puta, tem razão, é assim. Mas na idade que eu estou, eu já entendi que sempre tem pessoas que passaram por experiências que nós não passamos e que podem facilitar a nossa caminhada, podem nos ensinar alguma coisa. E aí, se tu erras... Mas em vista disso, o senhor já começou, já teve a primeira impressão foi decepcionante. Não, a primeira impressão não foi decepcionante, não foi. Decepcionante foi a atitude de 2 ou 3 pessoas falando, duvidando do meu caráter, da minha decência e da minha lealdade. Isso me fez muito mal, porque são pessoas que eu não fiz nada de mal, nada, e nem sequer falei mal delas, nunca.